Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Estamos iniciando mais uma reflexão. Eu sou o Otávio, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Hoje eu quero ler em Mateus capítulo 26, iniciando no verso 31, para nós tirarmos uma reflexão para a nossa vida cristã. Meu desejo é que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor sabe. E eu quero também, no final, orar com você. Portanto, se você ainda não está inscrito aqui no canal, eu quero pedir que você se inscreva e que também ative o sininho que está do lado aí do botão inscrever-se, para que você possa ser notificado do YouTube todas as vezes que eu postar um vídeo novo. E também, se você puder, recomende os nossos devocionais para outras pessoas. Assim, nosso canal vai crescendo e você nos ajuda a continuarmos com esse trabalho. Vamos então fazer a leitura em Mateus capítulo 26 e o verso 31, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Muito bem, nesta passagem nós temos o impetuoso Pedro. Às vezes nós olhamos para Pedro e vemos muitos pontos negativos, mas Pedro também foi um grande discípulo de Jesus. Quando ele teve a sua personalidade trabalhada, moldada pelo Espírito Santo, ele foi de fato uma ferramenta muito útil no reino de Deus. Mas vemos aqui esta força na fé de Pedro, da qual eu não quero tecer nenhuma crítica, porque é natural que nós tenhamos uma fé forte. Aliás, o Senhor espera isso de nós. E em Pedro nós temos uma característica que eu acho importante considerarmos. Ele não tinha medo de expor aquilo que ele pensava, de expor aquilo que ele acreditava. E quando Jesus estava falando que ele precisaria sofrer, que ele seria aprisionado, e Jesus estava fazendo menção a uma profecia de que ao ferir o pastor as ovelhas ficariam dispersas, Pedro entendeu que Jesus estava falando que os seus discípulos iriam abandoná-lo. Então Pedro, na sua força de fé, no seu gesto impetuoso, ele diz: Eu não, Senhor, eu nunca te abandonarei. Mas Jesus, ele diz para Pedro: Pedro, ainda esta noite você vai me negar 3 vezes. Mas Pedro continua insistindo. Ele está rebatendo o que Jesus está dizendo. Jesus está falando: Pedro, você vai me negar. E ele está dizendo: não vou negar, Senhor. E ele ainda confirma dizendo: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. É digno de louvor esta fé de Pedro, este amor e este carinho por Cristo. Mas a gente vê que ele estava falando de algo que ele realmente não sabia. Ele estava expressando uma fé que ele ainda não tinha. Ele estava dando testemunho de uma confiança que ainda não havia sido desenvolvida nele. Claro que mais tarde ele sim morreu por Cristo. Ele entregou a vida por Cristo. Mas nesse momento, a fé de Pedro ainda não estava trabalhada o suficiente para ele chegar a esse ponto. Mas é digno de nota a confiança dele. E o que eu quero deixar para nós aqui neste momento, como uma reflexão, é exatamente este valor de se declarar a fé em Jesus, de apresentar aquilo que acreditamos, de testemunharmos com confiança. Porém, precisamos entender que a nossa vida cristã é uma caminhada e que nem sempre nós estamos dispostos ou prontos a praticar aquilo que nós afirmamos praticar. Porque falar é diferente de fazer. Falar é fácil, praticar é mais difícil. Então a lição que eu quero deixar aqui para você nesse momento é: tenha paciência, cuidado com as palavras, porque a nossa fé, ela aumenta dia a dia.
Mas é importante que ela aumente. E é importante que nós tenhamos essa disposição de Pedro, que embora num momento ainda errado, mas ele estava disposto a morrer por Cristo. E no futuro ele realmente morreu por Cristo. Eu sei que nem sempre a gente consegue fazer aquilo que nós desejamos, não é? Testemunhar mais, evangelizar mais, apresentar o Senhor Jesus para as pessoas. Mas tenha fé, tenha confiança, continue, não desanime, porque a nossa fé vai crescendo e no momento certo o Senhor vai te usar poderosamente, assim como usou Pedro. E nesse momento então vamos orar para que Deus esteja abençoando a sua vida e nos conduzindo cada vez mais conforme a sua vontade. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento que o Senhor nos deu de reflexão na Tua Palavra. Aprendemos com Pedro a importância de testemunharmos a nossa fé e de estarmos dispostos a darmos nossa vida pelo Senhor, por aquilo que nós cremos, porque o Senhor deu a vida por nós. Deus eterno, sabemos também que a nossa fé é fraca, sabemos das nossas limitações e por isso clamamos que o Teu Espírito esteja trabalhando em nós para que a nossa fé vá crescendo dia a dia, a ponto de podermos estar de fato habilitados para cumprir tudo aquilo que nós de fato desejamos como cristãos. Ajuda, ó Pai, este irmão, esta irmã, que às vezes está enfrentando luta, que está com a sua fé fragilizada. Fortaleça cada um deles. Nesse momento é o que eu te peço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final de mais uma reflexão. Lembrando que, caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva e também ajude compartilhando os nossos vídeos para que outras pessoas sejam também abençoadas. Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima reflexão.